Nós estávamos tratando sobre o despertar de Francisco para Deus. Estivemos esses últimos programas trazendo o tema do caminho da Apúlia ao caminho de Assis, que quer trazer para nós o sentido, a saída das nossas buscas, dos nossos projetos de felicidade para o projeto de vida e de felicidade de Deus, que aconteceu com Francisco e que acontece com cada um de nós. E no último programa nós vimos que Francisco de Assis, ele desperta para Deus. Com aqueles dois sonhos, aquelas duas visões que ele teve, ele vai cada vez mais entrando em acordo com a vontade divina. E isso dentro de um processo de recolhimento interior, de reflexão, de considerações, de tomadas de decisões que vão cada vez mais levar Francisco a desejar se conformar com a vontade de Deus. E a partir de hoje, nós vamos daqui a pouco tomar mais um texto da fonte que nós estamos utilizando, a Legenda dos Três Companheiros. A partir de hoje nós vamos começar a descer um pouco mais nessa experiência da doçura do encontro de Francisco com Cristo. Nós vamos ver que cada vez mais, a palavra de Deus no livro do Cântico dos Cânticos vai ter um versículo que vai dizer: beija-me com os beijos da tua boca, porque os beijos da tua boca são mais doces que o mel. E aqui existe uma simbólica belíssima nesse versículo, porque a boca, aqui o símbolo da boca é Jesus, e o beijo é o Espírito Santo que Jesus dá, que Jesus derrama na cruz. Então, quando o versículo diz: beija-me com os beijos da tua boca, é como se o Pai estivesse e nós estivéssemos pedindo a Ele: Senhor, beija-me com o teu Jesus. Beija-me com o Espírito do teu Jesus. A boca é Jesus e o beijo é o Espírito. E esse beijo, diz a palavra de Deus nos Cânticos dos Cânticos, é mais doce do que o mel. Porque é assim a experiência com Deus. É uma experiência de doçura. Aí você pode dizer assim: Evandro, mas eu conheço os santos da própria vida de São Francisco. Teve momentos difíceis. Teve momentos de noites densas. Mas é interessante como o testemunho dos santos diante das provações, das noites, das tempestades, como eles falam de paz e de doçura. Você já prestou atenção? Pode perceber. Pode perceber. Talvez aquilo que o próprio Cristo não encontrou na cruz, porque Cristo vai ter um grito na cruz: Pai, por que me abandonastes? Mas é interessante perceber que na vida dos santos, os grandes tempos de prova, de dor, de humilhação, de cruz, sempre traz o sentimento de paz e de doçura. Por que é que a gente não sente isso na nossa vida, hein? Por que é que eu e você, nos tempos de prova, e são necessárias as provas nas nossas vidas, nós devemos passar Eclesiástico 2. Se queres entrar para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para o cadinho da humilhação, porque serás provado como ouro no fogo. Nós precisamos ser acrisolados. Precisamos passar pelas provas.
para crescermos na estatura de Cristo. Mas por que muitas vezes nós, meu Deus, não conseguimos experimentar a paz e a doçura em meio às provas e tempestades? Muitas vezes nós queremos descer da cruz alguns segundos antes, não é verdade? A gente quer logo expurgar a dor, a gente quer logo mandar longe o sofrimento. Eu, pelo menos, sou assim. Eu constantemente, eu digo a Nosso Senhor e testemunho isso aqui com um grande limite meu, né? Mas é minha verdade. Senhor, se for possível, menos cruz, menos sofrimento. Mas muitas vezes eu me encontro dizendo assim a Jesus: Senhor, me dá um coração apaixonado por Ti e pelos homens. Senhor, me faz um homem que me conforme a Você, que lhe siga radicalmente. Aí muitas vezes eu digo: mas Evandro, como é que tu está pedindo menos cruz, sem humilhações, né? Foi o caminho do Teu Senhor. Foi o caminho de Francisco. E é muito interessante perceber que a partir do texto que nós vamos ler hoje, São Francisco de Assis vai experimentar de doçura em doçura a cada encontro com Cristo. E devemos nos lembrar que é dos lábios do Senhor que Ele diz: Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e é leve. É por isso que os santos, em meio às tempestades, provações, em meio ao seguimento a Cristo, a querer conformar e configurar sua vida à vida de Cristo, como quis Francisco, em meio às grandes batalhas e dificuldades, vai experimentar misteriosamente paz e doçura, consolação da parte de Deus. E por isso foram homens e mulheres que sempre estiveram de pé. Que Jesus nos conceda essa graça. Jesus nos dê essa graça. De em meio às grandes provas, tribulações, aflições, muitas delas permitidas por Deus, para crescermos, que tenhamos a experiência da doçura. Deus não nos permitirá nenhuma medida de sofrimento que nós não possamos suportar. Vamos lá para o texto? Vamos ver hoje com o texto e com as reflexões que nós vamos fazer, como Jesus Cristo, como o Senhor, pela primeira vez, visitou o coração de Francisco com uma admirável doçura. E a partir disso ele começou a progredir pelo desprezo de si mesmo e de todas as vaidades. E como tomou uma resoluta decisão pela oração, pelas esmolas aos mais pobres e pelo amor à pobreza. É isso que nós vamos ver com o texto que nós vamos ler agora e com as considerações que nós vamos fazer. Jesus visita de uma forma mais admirável o coração de Francisco. E de uma forma tão doce, que vai gerar em Francisco o desprezo de si. Ele vai começar a verdadeiramente ver que não vale a pena insistir nos seus projetos de vida e nem ficar buscando a vaidade do mundo. E vai tomar uma decisão por ser um homem cada vez mais interior, um homem de oração. Vai tomar uma decisão cada vez mais pela caridade, dar esmolas aos mais pobres. E não somente, vai começar a surgir em Francisco misteriosamente um amor pela pobreza. Vamos tomar agora aqui, na íntegra, mais um texto da Legenda dos Três Companheiros. E aqui eu começo a ler para você. Poucos dias depois que voltou para Assis, certa noite foi escolhido pelos companheiros como senhor, para que fizesse uma festa. Como muitas vezes o fizera, Francisco mandou preparar
uma suntuosa festa, com muito cântico, muita bebida e muita comida. Tendo deixado a casa, seus companheiros, já alimentados, iam juntos com ele, um pouco mais à sua frente, cantando pelas ruas da cidade, levando Francisco na mão o bastão, como se fosse o Senhor. Ele ia um pouco atrás dos seus amigos. Não ia cantando, mas ia como que alguém que estivesse meditando com muita diligência. Lembra que nós falamos, né? Aqui eu dou uma parada no texto. Lembra que nós falamos sobre aqueles verbos do último texto? Meditar com diligência. Francisco ainda estava sob efeito daquele sonho. Continuando o texto. E eis que de repente Francisco é visitado pelo Senhor. Seu coração ficou repleto de tanta doçura que não podia falar nem mover-se. E nada conseguia ouvir nem sentir, senão aquela doçura que o invadia. Ela, a doçura, de tal modo alienava ele do sentido carnal, que se na ocasião fosse todo picado em pedaços, não poderia mover-se do lugar. Eis então que os seus companheiros olham para trás e veem Francisco tão distante, correm até ele, espantados, chegando próximo a ele, veem-no quase como já transformado em um outro homem. Então seus amigos o interrogam. Em que pensastes quando estava atrás de nós? Pensastes acaso em te casar, Francisco? E Francisco respondeu-lhes de viva voz: dissestes a verdade, porque pensei em receber a mais nobre, a mais rica e a mais bela noiva como jamais vistes. Então eles começaram a zombar de Francisco. Porém, Francisco disse isso não por si mesmo, mas porque estava inspirado por Deus. A noiva ao qual Francisco dizia querer casar era a verdadeira religião que acabava de abraçar. A mais nobre, a mais rica, a mais bela que todas as demais. Assim, a partir daquela hora, começou a ter por vil e a desprezar aquelas coisas que amara antes, pois não se libertara ainda totalmente da vaidade do mundo. Aos poucos, porém, foi se subtraindo do barulho do mundo e esforçava-se por refundamentar Jesus Cristo no homem interior. E ocultando aos olhos dos iludidos a pérola que desejava comprar, vendendo tudo. E quase diariamente, Francisco começou a se recolher secretamente em oração. A isso impelia-o, de certo modo, com urgência, uma prelibada doçura que frequentemente visitava o coração de Francisco e o levava a muitos momentos de oração. Embora já no passado tivesse sido benfeitor dos pobres, Francisco se propõe mais firmemente em seu coração a nunca mais negar esmola pedida por Deus, mas a dar esmola com maior liberalidade e abundância que de costume. Sempre que qualquer pobre lhe pedia esmola fora de casa, se podia, providenciava para ele dinheiro. E quando estava sem dinheiro,
dava-lhe o gorro, dava-lhe o cinto, mas não despedia o pobre de mãos vazias. Se, contudo, nem mesmo isso ele tinha, ia para um lugar secreto, tirava a sua camisa, chamava o pobre e o dava secretamente e dizia: aceite, em nome de Deus. Também comprava utensílios pertinentes ao decoro das igrejas e secretamente enviava aos sacerdotes mais pobres. Quando, pois, na ausência de seu pai em casa, quando ia comer e antes de sentar-se à mesa, enchia a mesa de pães, como se preparasse para uma grande família. Então sua mãe, vendo aquilo, perguntava: Francisco, para que tantos pães na mesa? E ele respondia: para dar esmolas aos pobres, pois fiz um propósito de dar esmola a quem me pedia em nome de Deus. A sua mãe, que o amava mais que os outros filhos, tolerava essas coisas em Francisco, observando as coisas que lhe aconteciam, enchendo seu coração de admiração. Assim, pois, costumava pôr o coração nos pés para juntar-se aos companheiros, quando chamado por eles. E era tão atraído pela companhia deles que muitas vezes levantava-se da mesa, mesmo tendo comido pouco. Mas já agora, seu coração estava todo voltado para ver ou ouvir os pobres e dar-lhes esmola com liberalidade. Mudado de tão grande forma pela graça divina, desejava estar em alguma cidade onde, incógnito, pudesse tirar as próprias vestes e vestir as vestes de um pobre, e fazer a experiência de como os pobres também ele pedia esmolas. Aconteceu que naquele tempo Francisco tinha ido em peregrinação a Roma. Entrando na igreja de São Pedro, notando que as ofertas de alguns eram ofertas módicas, ou ofertas, aqui traduzindo a palavra, né? As pessoas poderiam dar muito mais, mas davam além da sua capacidade. Davam com uma certa modéstia, mas na verdade era mais uma tacanhez. Então Francisco disse para si mesmo: se o príncipe dos apóstolos deve ser magnificamente honrado, por que esses fazem tão insignificante ofertas na igreja? E então Francisco, com grande fervor, meteu a mão na sua bolsa, retirou enorme quantidade de moedas e atirou-as pela janela do altar, causando tanto barulho que todos os que estavam ali presentes se admiraram muito de tão magnífica oferta. Saindo para a frente da igreja, Francisco encontra muitos pobres pedindo esmola. Secretamente, chama um pobre e pede emprestado as suas vestes. Francisco se despie das suas vestes e veste as roupas do pobre. Vai para o pé dos degraus da igreja de São Pedro e, como os outros pobrezinhos, começou a pedir esmola em francês, embora não soubesse falar muito corretamente essa língua. Passado o tempo, Francisco chamou novamente o pobre, devolveu-lhe as suas roupas, vestiu as suas roupas e voltou para Assis. E começou a orar a Deus, pedindo a Deus: Senhor, dirige os meus caminhos. Não me deixes mais andar errante pelos meus caminhos. Contudo,
Francisco não revelava nada disso a ninguém. Nem buscava conselho com ninguém sobre o que estava acontecendo com ele. Conversava unicamente só com Deus, aquele que começava a dirigir o seu caminho. Meus queridos amigos, vamos mergulhar neste texto e deixar que o Espírito Santo de Deus também faça com que esta força maior e condutora em Francisco seja revitalizada em nossas vidas. Com o desejo de que o Espírito Santo também mude os nossos comportamentos e nos leve a abandonar os caminhos da apúlia, nos dê uma nova postura e renove em nós a experiência com a doçura de Deus em nossas vidas. Para que também nós, como Francisco, possamos trazer o constante desejo de dizer a Deus: Senhor, o que quer que eu faça? E também dizer: Senhor, dirige os meus caminhos.